Bom, professora Sandali, tudo bem com vocês? Então, vou responder uma pergunta da nossa amiga Bárbara, tá? Ela queria saber o que poderia estar utilizando para melhorar a parte do sistema imunológico, tá? Então, eu achei legal, não tem jeito, tá? Eu pensei, como que eu vou explicar para o pessoal sem falar de anatomia? Tem gente que se arrepia quando escuta biologia, mas não vai ter jeito. Eu vou ter que falar um pouquinho da parte de biologia, senão vocês vão entender coisa em cima nenhuma do que vem depois, tá bom? Então, assim, olha, a função do nosso sistema imunológico é estar nos protegendo de maneira geral, isso todo mundo conhece. Os mecanismos de defesa do nosso corpo é que eles são muito diversificados. Então, a gente tem a pele, com um órgão principal, né, que a pele é um órgão. A gente tem todas as glândulas, a gente tem os glóbulos, a parte sanguínea e tal. Então, nosso sistema imunológico ele é muito vasto. Mas, de modo geral, a gente associa todas as nossas reações de defesa, de mecanismos de defesa, com a produção de glóbulos brancos, especificamente o linfócito T. O linfócito T, o que é? Ele é responsável pela nossa memória, a memória celular, com relação a todas as formas de defender o corpo. Então, quando você toma uma vacina, por exemplo, o que essa vacina vai fazer? Ela vai criar uma reação no corpo, nossos anticorpos naturais, eles vão estar fagocitando, ou seja, absorvendo aquele fator que poderia estar desencadeando a doença, mas que está atenuado, porque a vacina, a função dela é essa e tal, e vai produzir um soldadinho, né, que nem o pessoal fala específico, para toda vez que entrar aquela substância no nosso corpo, ele produzir uma reação. O local onde é feito esses linfócitos T está localizado na glândula timo. A glândula timo, ela era esquecida, ninguém dava atenção para ela. Aí, com o advento, né, da nova era, todo mundo começou a ver o timo com outros olhos, né, por conta dessa ligação da gente, para mudança, para quinta dimensão e tal. Se vocês não conhecem, vão atrás. Mas eu não vou estar abordando a glândula timo por esse perfil. Eu vou estar falando dela pela parte da ortomolecular, que é aquilo que eu acho legal a gente estar abordando agora. A gente pode falar num outro momento, se vocês quiserem. Então, assim, todas as glândulas do nosso corpo, para poder funcionar de forma correta, elas precisam de nutrientes específicos, e entre eles estão as vitaminas e os minerais. Os minerais, eles podem entrar no nosso organismo de várias formas, mas a principal delas, né, teria que ser pela alimentação. Só que é lógico, né, que você pode estar fazendo suplementação e tal, mas o ideal mesmo é você estar fazendo através da alimentação. E para trabalhar a timo em especial, o mineral principal é o zinco e o cobre, vitamina C, entre outros. Mas eu vou estar falando para vocês do zinco e cobre. Por quê? Porque geralmente quando a gente está falando de suplementação, a gente quer trabalhar com o mineral sozinho. E às vezes o mineral, para ele poder trabalhar com eficiência, ele precisa estar associado a um segundo, terceiro e outros minerais de base, algumas vitaminas. No caso da glândula timo, os principais minerais seriam o zinco e o cobre. Então a gente pode estar fazendo, né, a suplementação através de complexos vitamínicos, ou você pode estar fazendo pela alimentação. E em casos específicos de tratamento, a gente faz pela parte de ortomolecular. A diferença é com relação ao diagnóstico. Então, às vezes, a pessoa está tendo algumas reações físicas que ela acha que o sistema imunológico dela está baixo, e ao contrário. Quer ver um exemplo? Teve uma pessoa no grupo, eu não lembro qual foi, vou ficar devendo, tá? Que ela estava comentando que ela tem um bebezinho e o bebezinho está apresentando eczema, e ela fez uma associação do perfil com a parte emocional, que lógico que tem, né? As pessoas acham que só porque é bebê, o bebê não reage às emoções. Mas o que pode ser também que está acontecendo? Do sistema imunológico da pessoa está reagindo de uma forma muito agressiva. E a pessoa acha que ela está com baixo sistema imunológico, e não é. Por isso que é interessante, quando você vai fazer uma suplementação artificial, que é colocada uma sobrecarga de mineral para fazer o organismo funcionar, nesse caso específico, você ter cuidado
de estar identificando se o seu problema está associado realmente com uma hiperestimulação do seu sistema imunológico, né? Ou seja, ele está acelerado demais, ou se é uma hipoestimulação, ou seja, ele está precisando de alguma coisa para responder. E isso é o problema mais complicado de você estar identificando quando você faz uma suplementação artificial, tá? Então, se você acha, né, quer fazer alguma coisa de uma forma mais segura, que vai surtir um resultado que não te cause nenhum prejuízo, é legal você fazer então essa suplementação através de alimentos. Então, quais são os alimentos que têm essa quantidade de zinco, cobre, vitamina C de uma forma harmônica, que não vai interferir no seu corpo como um todo e vai, com certeza, te proporcionar uma melhora do sistema imunológico, tá? Alimentos integrais, tudo aquilo que a gente fala, ai que ruim, incrível, é aquilo mesmo que vai fazer bem pra gente. Então, alimentos integrais, arroz, cereais, eu não gosto de arroz, não gosto de cereal, não gosto de nada integral, essas coisas, meu estômago não tá legal. Seu estômago não aceita, alguma coisa também está acontecendo por lá, vamos ver qual é o seu tipo sanguíneo. Para ver se você não realmente tem que fazer a suplementação de outra forma, tá? Então você pode, por exemplo, estar utilizando todos os vegetais verde escuro, brócolis, couve, escarola, tá? Sabe aquelas coisinhas verdinhas escuras que lá no fundinho tem um pouquinho de amargo algumas vezes? Então, esses daí eles são ideais. Você pode estar comendo castanhas, você pode estar colocando, sei lá, coloca uma granola, alguma coisa assim, mas sem exagero. Sem exagero. Por quê? Porque o nosso corpo ele já possui uma reserva de minerais lá dentro, não precisa saturar, tá? Melhorar um pouquinho seu estilo de vida. Você veja, por exemplo, eu estou aqui fazendo uma caminhada. A caminhada, ela vai estimular todo o nosso sistema imunológico, porque ela ativa a circulação, automaticamente consegue eliminar uma quantidade maior de metais pesados, que as pessoas se preocupam, radicais livres, tal, esse tipo de situação, por conta da oxigenação, esse tipo de coisa. Só para acrescentar, o cobre, ele não é uma substância que exista direto um depósito no nosso corpo, ele precisa ser suplementado e com muito cuidado. Por quê? Porque o cobre em excesso ele é tóxico. Então, quando a pessoa ela se automedica, ela vai lá e fala assim, meu corpo não tá legal, eu vou falar que cobre é ótimo, porque ele ajuda a evitar o processo de destruição de células cerebrais, né? Ela não destrói os neurônios, ela reforça a bainha de melanina e essas coisas. Precisa tomar muito cuidado, por quê? Porque o cobre, ele é tóxico. Se você começar a estar tomando aquela suplementação artificial, você corre risco de ter alguns problemas. Então, os primeiros sinais de que você está fazendo uma suplementação errada de cobre é o quê? Primeira coisa, dor de estômago, processos de diarreia, tudo isso está falando, opa, você está usando esse cobre em excesso, ok? Então, por isso que o mais seguro é você estar suplementando através de alimentos ou então fazendo uma avaliação, né, junto de um terapeuta ortomolecular, estou aqui à disposição, tá? E para você poder estar fazendo, inclusive, a identificação do que realmente está acontecendo lá por dentro de você, ok? Então é isso. Vou mostrar o sol para vocês. Olha que coisa mais linda. Tá? O sol da manhã é ótimo porque ele vai estimular a produção de vitamina D, certo? Então é isso, Bárbara. Qualquer coisa a gente está à disposição. Manda um recadinho lá pra mim e eu vou continuar minha caminhada porque tá bom demais isso aqui, gente. Tchau, beijo.